Oi, está começando mais um Tramitando. A partir de agora, fique com a gente para acompanhar detalhes de projetos em tramitação aqui na Câmara. Hoje vamos te apresentar propostas pautadas na solidariedade, cultura e esporte. E o primeiro projeto é de autoria do vereador Zé Luiz. A ideia da matéria é criar um aplicativo que vai ser chamado de Aplicativo do Bem, com o objetivo de reduzir a fome e cultivar a solidariedade. Se aprovada, a plataforma vai conectar supermercados e o Fundo Social numa corrente de doações de alimentos e itens de higiene que seriam entregues a famílias carentes. Confira! O Brasil tem hoje mais de 200 mil fundações privadas e associações sem fins lucrativos em atuação, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Trabalhos sociais que fazem a diferença na vida de milhões de pessoas. E muitas delas dependem de doações. Um projeto de lei em tramitação na Câmara quer fazer a diferença para essas organizações. A proposta, apresentada pelo vereador Zé Luiz, autoriza o Poder Executivo a desenvolver e implementar o App do Bem, uma plataforma digital que iria conectar supermercados e o Fundo Social de Solidariedade em uma corrente para arrecadar doações. Bom, a ideia surgiu no período também da pandemia, no sentido de você aumentar as doações físicas das pessoas nas comunidades para o Fundo Social. Ou seja, a pessoa vai no supermercado, esse aplicativo estará à disposição dos supermercados que quiserem se adaptar, participar desse trabalho também. E a pessoa pode comprar ali mesmo, por exemplo, 1 quilo de feijão, um pacote de arroz, e só vai avisar a pessoa do caixa que é para o programa do Fundo Social. A partir desse momento vai ser gerado um protocolo. Lógico que a pessoa não vai levar, ela vai pagar, mas ela não vai levar o produto. E ao final do dia sai um relatório. Então, por exemplo, esse supermercado conseguiu arrecadar aqui 10 pacotes de arroz, 5 de feijão, 4 de açúcar. Será eletronicamente encaminhado um aviso também ao Fundo Social. O Fundo Social passa, arrecada e assim por diante. O artigo 2 do projeto apresentado prevê que os supermercados participantes exponham itens como alimentos não perecíveis e de higiene pessoal e limpeza, com preços promocionais. Esses produtos seriam doados para famílias em situação de vulnerabilidade. Na justificativa do projeto, o vereador Zé Luiz afirma que o app seria uma ferramenta de promoção da solidariedade e combate à fome. Ainda segundo o parlamentar, o aplicativo iria contribuir para a redução do desperdício de alimentos, com a possibilidade de doação direta dos produtos que estão próximos da data de validade, mas ainda em estado de consumo. O Fundo Social ele é o grande coletor hoje de doações. Ele recebe várias doações de todos os tipos, depois ele faz a distribuição para todas as entidades que estão cadastradas. Então, esse processo seria da mesma forma. Ele iria captar todos os alimentos, ia levar para o seu banco de alimentos e dia a dia também iria fazendo as doações. Então, a ideia é essa, aumentar cada dia mais a doação para aumentar o banco de alimentos do Fundo Social para que as entidades sejam bem abastecidas. A Associação Celebreiros é uma OSC, Organização da Sociedade Civil, e entende a importância das doações para as entidades sociais. É por meio da solidariedade de muitos que a instituição já ajudou mais de 700 jovens na cidade. A gente precisa de várias doações para poder fazer com que isso aconteça de uma forma 100% gratuita para aquele jovem, porque ele não tem os recursos para pagar essa qualificação de nenhuma outra forma. Então vai ser muito importante para ele que a gente tenha essa doação. As pessoas podem entrar em contato com a gente, fazer qualquer tipo de doação, para a instituição, que a gente vai, com certeza, reverter esses recursos. A expectativa do vereador Zé Luiz é que o projeto possa contribuir para quem mais precisa. É uma previsão que daria uma doação, aumentaria sim e muito a doação de alimentos para as famílias em situação vulnerável. O Tramitando faz um breve intervalo agora, mas voltamos já já com detalhes de um projeto que trata sobre as regras das competições esportivas. A matéria quer estabelecer o sexo biológico como único critério para a definição do gênero dos atletas nos campeonatos e jogos municipais. Não saia daí.
Estamos de volta. Agora o tema é esporte. O vereador Tomás Henrique propôs um projeto em tramitação que quer estabelecer o sexo biológico como um único critério para a definição do gênero de competidores em partidas esportivas na cidade. Sendo assim, fica vedada a atuação de atletas transexuais em equipes que correspondam ao sexo oposto ao do nascimento. Tramita na Câmara um projeto de lei para que se estabeleça o sexo biológico como o único critério para a definição do gênero de competidores em partidas esportivas oficiais na cidade. O texto, de autoria do vereador Tomás Henrique, veta a atuação de transexuais em equipes que correspondem ao sexo oposto ao do nascimento. Nós temos, na verdade, observado que esse debate tem acontecido não só no Brasil, tanto em Brasília quanto em estados e municípios, mas também no exterior, né? Tanto nos Estados Unidos quanto em países da Europa, que é a participação de mulheres trans, né, que são aquelas pessoas nascidas homens, mas que fizeram ali a redesignação sexual e se tornaram mulheres trans, essas mulheres trans participando de modalidades esportivas femininas. E o que a gente tem visto, e essas mulheres esportistas têm reclamado, que há um desequilíbrio biológico e hormonal que cria uma vantagem das mulheres trans em competições contra estas mulheres. Na justificativa do projeto, o parlamentar afirma que não é incomum jogadoras transexuais que participam de competições femininas quebrarem recordes com facilidade considerável. O texto ressalta ainda o respeito e a compaixão, especialmente diante da violência que esse grupo sofre no Brasil, mas afirma que isso não pode ser argumento para injustiças no campo esportivo. A gente tem conversado com muitas esportistas e ex-esportistas preocupadas com essa mudança que tem ocorrido, né? Então, tanto em esportes coletivos, vôlei, basquete, futebol, mas também, por exemplo, em lutas, por exemplo, que a gente vê em outros países aí, mulheres trans participando de luta com mulheres, né, biologicamente mulheres, e isso nos preocupa que venha acontecer também em modalidades aqui patrocinadas pelo Poder Público Municipal e em nossa cidade. A Patrícia Borges esteve por anos entre as melhores atletas do vôlei brasileiro. Hoje mesmo aposentada das quadras, acompanha o esporte e os debates sobre o tema. Atletas que, nascidas biologicamente homens, cresceram e se desenvolveram com hormônios masculinos. Então, a testosterona é muito mais elevada do que num corpo nascido biologicamente mulher. Então, esses atletas, eles têm mais massa muscular, mais fibras, então vão ter mais velocidade, mais força, mais impulsão. Os reflexos são totalmente diferentes. Então, existe sim uma diferença gritante para um corpo masculino, nascido biologicamente homem, e de um corpo feminino, nascido biologicamente mulher. Existe sim muita diferença. A ex-jogadora justifica que é preciso manter o equilíbrio no esporte, uma vez que atletas transexuais podem apresentar alguma vantagem do ponto de vista físico nas categorias femininas. No voleibol, por exemplo, a Egonu, que é a melhor jogadora de vôlei no mundo atualmente, ela tem uma potência de ataque de 112 km por hora. Aí a gente pega o Lopes, por exemplo, que é um cubano que joga aqui a Superliga Nacional, Superliga Brasileira de vôlei. Ele tem uma potência no saque de 134 km por hora. Então, o ataque, você está ali próximo à rede, você está atacando diretamente para o fundo da quadra, para o chão da quadra. No saque, você tem toda uma distância. Então, olha a diferença de saque em 134 km por hora para uma potência de ataque de uma atleta nascida biologicamente mulher de 112 km por hora. Ainda de acordo com o vereador Tomás, se for aprovada, a lei vai garantir o equilíbrio da competitividade nas categorias esportivas femininas. Então, o que a gente quer trazer essa discussão para São José dos Campos e estabelecer um marco legal que crie o sexo biológico, né, como único critério para as modalidades esportivas femininas em nossa cidade, assim protegendo, né, as mulheres que tiveram aí toda a sua luta para ter suas próprias modalidades, participarem do esporte, etc., para que elas tenham sua categoria feminina preservada e possam competir entre si sem essa desvantagem de competir com as mulheres trans que trazem, por conta do seu avanço biológico, hormonal, etc., né, uma vantagem competitiva sobre elas.
O Tramitando faz mais um intervalo e na volta vamos falar sobre carnaval. Mais precisamente, um projeto que quer implantar circuitos e espaços públicos de blocos carnavalescos na cidade. É já já. O Tramitando está de volta. Sei que ainda está longe, mas o tema agora é carnaval. Um projeto quer incentivar e organizar espaços públicos exclusivos para as folias e desfiles de blocos. O objetivo é criar um circuito especial próprio para a festa, a exemplo, do desfile do famoso Bloco do Piropiraquara. O vereador Walter Hayashi, autor do projeto, contou com detalhes da matéria na reportagem a seguir. É gente que não acaba mais. Os foliões encheram as ruas da cidade no carnaval desse ano, cerca de 15% a mais do que em 2022. E quando a folia toma conta das ruas, é preciso garantir que a festa vai ficar organizada para não atrapalhar ninguém. Pensando nisso, um projeto de lei em tramitação na Câmara, de autoria do vereador Walter Hayashi, quer criar um circuito de carnaval aqui em São José. O que a gente quer fazer? Organizar. Então, se você organizar onde você possa dar mais segurança, inclusive, para os foliões, dar mais condições para eles estarem brincando, se divertindo, eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. Então, pensando nisso, a gente pensou em regulamentar através de um decreto do próprio Executivo. Geralmente, a concentração dos blocos acontece em frente ao Parque Vicentina Aranha. Os desfiles seguem pelas ruas do entorno, sempre com muita festa. É o caso do bloco em Cubalá, do INPE, um dos mais antigos da cidade. Como o bloco tem reunido cada vez mais foliões, uma das preocupações dos organizadores é com a segurança, algo que um circuito específico de carnaval poderia resolver. A questão não é só banheiro químico, né? A questão é assim, se reunir com os organizadores desses blocos e ver como é feito na escola de samba. Tem toda uma organização e se cumprir uma segurança, né? A providência é o princípio da segurança. Discutir antes, eu acho que essa é uma preocupação do município em dar segurança, porque pós-pandemia mudou um pouco a infraestrutura do comemorar o carnaval. E além de organizar melhor a festa, outra proposta do projeto em tramitação é fortalecer a economia. Se aprovada, ficará a cargo da Prefeitura garantir um apoio com a estrutura logística por meio de banheiros químicos, geradores de energia e barracas de comidas. Espaço para a contratação de mão de obra e geração de emprego. Esse tipo de aglomeração, o que acontece? As pessoas precisam de beber água, precisam de fazer um lanchinho rápido. Então também se desenvolve uma maneira de algumas pessoas também gerar renda. Então ele completa toda o envolvimento, né, das pessoas, os foliões e aqueles que vão dar o suporte aos foliões. Hoje existem em São José cerca de 20 blocos carnavalescos. O município mantém a tradição dos Vai Quem Quer, que são os blocos de rua, de marchinhas, bonecos, bandas. Eles reúnem milhares de foliões. Só o da Galinha da Angola, que sai aos domingos de carnaval, começou com 5.000 foliões e esse ano arrastou uma multidão de 20.000 pessoas. A coisa interessante é que são blocos familiares, participa exatamente, crianças, jovens, idosos, né, famílias, até carrinho de nenê tá no meio dessa diversão. Então, precisa realmente de organizar. Então, se você criar um circuito onde você separa por tamanhos, né, blocos grandes, médios e pequenos, e também você pode ampliar os espaços fixos. O carnaval na cidade hoje é dividido em 2 tipos de festejo, os tradicionais e os trios elétricos. Se o projeto municipal for aprovado, um único espaço vai reunir os 2. Assim, os blocos vão poder desfilar todos os dias, se quiserem,
fazendo a alegria dos foliões. Calouros e veteranos pulando juntos o carnaval. O carnaval que está vindo agora, de cultura urbana, ele talvez tenha que se preocupar um pouco com a sonorização, porque fazer realmente em espaços como a gente mantém o carnaval do Peru aqui em torno do Vicentina, mas respeitando horários, respeitando tudo isso, tem 20 mil pessoas e nunca teve problema. Limpo, principalmente, você passa depois dos blocos, você não vê sujeira, não vê bagunça, sabe? Então, o que acontece? A nossa preocupação, eu como músico, preocupo com a questão da sonorização, por causa se tem clínicas, tem hospitais, tem, sabe? Aqui, durante o dia, não teve nenhum desses problemas, né? É isso, o Tramitando fica por aqui, mas não deixe de acompanhar a gente pelo nosso canal do YouTube, viu? Tá aparecendo aí na sua tela o endereço. E se você quiser saber mais sobre os projetos de lei apresentados hoje, saiba que pode conferir todos os detalhes no site da Câmara, que é câmarasjc.sp.gov.br. E continue, viu, seguindo a gente também no nosso Instagram, @tvcâmarasjc. Lá você acompanha todas as novidades dos nossos programas. A gente se vê no próximo Tramitando. Tchau!